vamos experimentar o café Colômbia. Delicioso. Esse café vai ter um sabor intenso e um aroma muito bem acentuado. Delicioso. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be man, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Três Corações, o café de quem ama café. Olá, amigos da GoAir. Hoje eu vou entrevistar a maior expert em cafés do Brasil. Visionária, ela foi responsável pelo crescimento e fortalecimento dos cafés especiais em nosso país. Essa mineirinha de Juiz de Fora é uma publicitária com especialização em marketing. Tem 2 filhos, o Matheus, de 25 anos, e o Nicolas, de 21 anos. Mesmo com a agenda muito corrida, ela tem, nos seus momentos de relax, exatamente, ela adora fazer biju e também gosta de fazer quadros com as técnicas de colagem que ela realmente adora. Ela viu sua vida mudar quando tomou um cafezinho em Bruxelas, na Bélgica. A nossa entrevistada de hoje é a empresária Gelma Franco, fundadora do Il Barista Cafés Especiais, a primeira boutique de cafés no Brasil. Também ela tem uma escola de café realmente genial. Olá, Gelma, tudo bem contigo? Um feliz ano de 2021 para você. Olá, querido, tudo bom? Um feliz, realmente proveitoso ano novo, né, para todos nós. Exatamente. Me fala, para a gente começar o nosso bate-papo, me fala dessa mudança na tua vida, a hora que você entrou ali naquela cafeteria, foi tomar um cafezinho em Bruxelas, deu esse clique e mudou toda a tua vida. Conta um pouquinho aí dessa introdução no universo dos cafés. Então, quando eu comecei, nesse ano, era o ano de 2002, a gente está falando aí de 19 anos já, e estava frio, era uma época bem de inverno, e eu estava conhecendo algumas galerias de arte, museu, enfim. Eu entrei muito mais nessa cafeteria, uma chocolateria, uma cafeteria, muito mais para me aquecer do que para eu tomar café. Porque aqui, na minha vida, eu tomava muito pouco café. Todas as vezes que eu tomava café no Brasil ou fora, me dava azia. Eu tinha um problema com o café. Eu achava que o café não era de boa qualidade, eu nem sabia o que era qualidade no café. Então, às vezes, as raras vezes que eu tomei café no Brasil, era na casa de avós, de parentes, muito mais para ser educada do que realmente gostar da bebida que eles me entregavam na xícara. E até entrar nesse local, entrei para me aquecer, e aí reparei algumas coisas que me chamou muita atenção. Uma delas que já era um estilo de trabalhar de europeu, né? Uma pessoa sozinha no atendimento, outras pessoas esperando o cliente, aguardando na fila para ser atendido, com maior educação. E foi um momento que eu comecei a prestar atenção que ele tinha várias sacas de cafés escrito nomes de alguns países. Eu era leiga no assunto, para mim eu nem sabia, eu sabia que o Brasil era produtor de cafés, a gente aprendeu isso na história, nos livros, mas eu não tinha ideia quais outros países produziam café e que qualidade existia. Não era um negócio que estava no meu radar. E aí é interessante que quando o barista, o atendente, veio tirar o meu pedido, ele me fez uma pergunta muito incrível, né? Que ele falou, como você quer o seu café? Oi? Eu quero um café, né? Mas como? Que tipo de café você quer tomar? E eu tentando explicar para ele, porque ele não falava tanto inglês e eu não falo alemão, na minha cabeça era, não, eu quero apenas um expresso, né? No fundo eu queria só me aquecer, mas eu falei, eu quero um expresso. E ele falou, sim, mas de qual país? Como você quer? Mais ácido, com maior acidez, com mais corpo? E aí eu me vi meio que no universo do vinho, né? Era muita informação para mim de uma vez só. E aí, para quem não tomava café, eu fiquei lá uns 40 minutos e eu tomei 3
3 expressos. E um deles, eu falei para ele, o que tem aqui? Isso não é café. Porque, para mim, era muito diferente dos cafés que eu tomava aqui, que eu conhecia no Brasil, sabe? E eu falei para ele, tá gostoso, me deu vontade de tomar de novo e tal. E ele disse para mim, um desses cafés que eu te servi vem do teu país. Aí eu, do Brasil? Sim, o teu país tem um dos melhores cafés que eu já vi. Esse é o cara que estava atrás do balcão que me atendeu. E aí eu saí de lá, na verdade eu saí com insight, mas eu também saí como consumidora. Se tem esse café fantástico no Brasil, esse grão, onde está? Onde eu posso consumir? Onde eu vou ver? Porque a minha experiência foi muito boa, né? E eu queria, quando eu voltasse para cá, eu queria, como consumidora, ter acesso a esse café. Além disso, aí eu já saí com a cabeça de empreendedora. Mas se tem e eu não conheço, por que não criar? Porque onde eu vou encontrar? E aí voltei para o Brasil, eu não encontrava em lugar nenhum. E como eu não encontrava, eu fui criar. Então, fui criar, já que não tinha, eu sabia que fui conhecer fazendas de café e vi que não tinha uma casa para tomar cafés especiais, que os grãos que eram produzidos de excelente qualidade eram exportados. E uma vez eu perguntei assim para um grande produtor, no ano de 2003, eu falei, se é tão bom, por que não fica aqui? Ele falou, Djalma, não tem mercado. Eu, como não tem mercado? Se a gente, naquela época, nós brasileiros, nós já éramos o segundo maior consumidor de café do mundo. Como não tem mercado? Aí ele, não tem mercado. Ninguém vai pagar, é mais caro, enfim. E aí a minha história começou assim. Começou aí. Tá. Eu vou chamar a Cibele vai fazer parte desse bate-papo, que é a nossa editora, a Cibele Carbone. Cadê a Cibele? Oi, Djalma, tudo bem? Cibele, tudo bem, Norberto? Tudo bom? Ela vai ter uma pergunta aí para a gente dar sequência a esse bate-papo delicioso aí com você, realmente que os amantes do café, os apreciadores do café, vai realmente ficar embasbacado com toda a tua história dentro do universo do café. Cibele, o que você tem para perguntar para a Djalma aí, que já deu esse pequeno flash para nós? Ô, Djalma, deixa eu entender, então. Antes dessa viagem para Bruxelas, você não era uma apaixonada por café? O café não estava inserido aí no seu dia a dia? Não tinha aquele momento de pausa para tomar um cafezinho da maioria dos brasileiros? Não. E aí, depois de lá, foi paixão ao primeiro gole? Paixão no primeiro gole, sim, paixão no primeiro gole. Então, aquilo, para mim, não fazia parte do meu universo, fazia parte da minha vida social, né, como todo. Mas não era assim, vamos tomar uma pausa para tomar café. Eu acordo, eu tenho que tomar café. Imagina, não. Tanto é que quando eu entrei nessa cafeteria, que na verdade era uma chocolateria que tinha café, era mais para me aquecer, porque eu não queria ficar mais na praça, estava muito frio, estava começando a garoar, eu falei, vou entrar para me aquecer. E no me aquecer, eu descobri um negócio. Por que você acha que esse mercado de cafés especiais demorou tanto para ser explorado? Eu acho o seguinte, embora nós sejamos o primeiro país, o maior produtor de cafés e o maior produtor de cafés especiais e o maior exportador, e éramos o segundo em consumo, e agora a gente praticamente igualou com os Estados Unidos, que era o primeiro em consumo interno, nós não tínhamos paladar, a gente não tinha referência. A vida inteira tomamos café ruim. A vida inteira tomamos café ruim. Forte falar isso, né? É uma realidade. Naquela época, quando você surgiu com a tua ideia e tudo mais, tinha algumas cafeterias aí que eram referência, porque eles já vendiam cafés, né? Tinha lá, né, o seu público e tudo mais. Sim, passado 20 anos, não sobrou nada dessas cafeterias. A né? maioria não. O que você lembra, puxando pela memória? Eu lembro de... existia uma cafeteria que ficava na Ribeiro do Vale, que chamava Cafeira. A Cafeira era do lado da antiga Blockbuster, bem ali no Brooklyn. O que acontecia? Um dos sócios da Cafeira era uma fazenda chamada Ipanema Coffees, que já era excelência em café em exportação. E ela, na época, nem existia Starbucks no Brasil, mas ela já exportava para Starbucks. Então, eles já tinham um conceito de café de qualidade, entendeu? Mas eles não prevaleceram no mercado. E nem tinha esse conceito boutique, era uma cafeteria, tá? Que servia excelente café, é verdade. Já tinha um café de qualidade para a época. Me fala um pouquinho desse café geisha, que tem origem panamenha,
tá? Que é um dos mais caros do mundo, que hoje tem no mercado aí R$ 1.500 um quilo desse café. O que tem de tão especial para custar, né, custar um preço tão fora do normal, um café desse? Então, vamos dizer que primeiro que é o principal, vou dizer o primeiro, o segundo, ele está entre os 3 cafés mais exóticos do mundo, tá? Exóticos, quando a gente considera exóticos. Ele é exótico. Por que ele é exótico? Quando a gente está falando de sabor e de diferencial, os cafés sempre vão ou muito frutados, entendeu? Ou muito cítricos, ou café muito doces, muito fundo achocolatado. Geralmente são essas características sensoriais dos cafés, tá? Esse café, o geisha, a planta, o varietal, né, dela, né, ela não dá em qualquer lugar. É muito difícil essa plantação, esse cuidado. E o que me chamou muita atenção? Ele vem um frescor na boca com esse café que te lembra capim-cidreira, te lembra limão. E é incrível. Só que a acidez é muito suave. Apesar de ter limão e ter capim-cidreira, ele é suave. E você toma esse café, ele tem uma acidez sedosa na boca, e o fundo dele, quando vai estacionando, já está ficando mais frio. Geralmente, cafés ruins você não consegue tomar frio. Dá aquele amargor, aquele gosto. Aquele fundo de boca, Mas esse não, ele é maravilhoso. Inclusive frio. Estou falando frio, tá? Nem é gelado o método de preparo. Estou falando assim, o café, você fez o expresso e depois deixou ele ali. Pode voltar lá, depois de 15, 20 minutos, que ele vai estar bom. E tomar vai estar bom ainda. Isso, então assim, e ele vai mudando um pouco a característica e você vai percebendo que mesmo assim ele é muito bom. Em 2017 para 2018, eu fui visitar um produtor aqui no Brasil, que como também foi um pioneiro, ele resolveu bancar, trazer para o Brasil a técnica de fazer o geisha. Porque é difícil, porque não dá em toda a terra, porque depende da região, do clima, enfim. E outros já tinham tentado e não tinham conseguido. E quando eu cheguei na fazenda, aí eu fiquei impressionada dele ter, e eu falei para ele, eu fiz ele me prometer. A primeira safra desse café era numa plantinha ainda baixa. Eu quero ser uma das primeiras a experimentar. Beleza. Quando foi no final de 2018 para 2019, ele me mandou esse café para eu experimentar, e geralmente aqui na escola do café do Il Barista, eu faço provas com vários cafés que eu recebo, né? E eu sou uma privilegiada, porque como eu sou muito conhecida já no setor, e os produtores, eles sempre mandam para mim o melhor que eles têm. Porque eles querem que, mesmo que eu não compre para ter nas cafeterias, eu dou uma nota para eles, eu devolvo dando meu laudo. Sua avaliação. Porque é uma forma de ajudá-los também, né? De dizer, olha, adorei, melhor aqui, cuidado com a seca, não deixa ele dormir no terreiro, no sereno, enfim. Eu acabo ajudando muito para melhorar a produção deles. E aí, quando eu peguei esse café, numa prova, ele me surpreendeu muito. Ele estava muito fantástico. E a gente tem pontuações no café muito parecido com pontuações de vinho. Por exemplo, o café pode chegar até 100 pontos, mas eu nunca, quase na época de 16 anos de trabalho com café, eu nunca tinha visto um café acima de 90 pontos, porque era suprassumo. Acima de 90 pontos a gente chama de café presidencial. Ele deixa de ser especial. Ele é maravilhoso. E aí, nessa mesa, que eu só tinha cafés maravilhosos, especiais, acima de 80 pontos, que já é fantástico, tá? Esse café me surpreendeu, ele foi para quase 93 pontos. Liguei para o produtor, mandei o laudo para ele, escrevi no laudo. Ele tem isso, inclusive, num quadro lá na fazenda. Eu falei para ele, escuta, esse café, eu estava numa mesa só de cafés muito top, cafés incríveis. E esse café que você me mandou, o geisha, ele quase bateu 10 pontos de todos os outros cafés. E ele superou 90 pontos. Põe esse café em concurso. Que esse café é incrível. Bom, resumindo a história, o café não foi para concurso, como ganhou o concurso, o meu principal concurso de cafés do Brasil, e foi o café mais bem pontuado no mundo em 2018. É um Petrus do café. É um Petrus do café. Incrível, exatamente. É como se fosse isso. Ô, Djalma, quem que são os principais produtores de café atualmente no mundo?
Tem os melhores cafés. Tá, vamos lá. A Colômbia ficou muito famosa, né? Sempre. Colômbia, o café colombiano. Mesmo quem não toma café sempre fala: uau, café colombiano. Peraí. O que é muito bom na Colômbia é o marketing da Colômbia. Sempre foi fantástico, porque é feito pelos americanos. Então, vamos colocar as informações corretas. Tem um café de qualidade? Tem obrigação de ter. Tem altitude para isso, tem microclimas, tem uma floresta ali fechada, lá na Colômbia, nos morros, que ajuda muito. E, na verdade, eles são muito unidos, eles têm uma cooperativa. E essa cooperativa, ela meio que baliza a qualidade dos cafés, né? Então, é um café de qualidade? Sim, mas não é o melhor café. Não é o melhor. Um dos cafés, não. Então, se a gente falar em quantidade de produção, nós, o Brasil, somos os maiores produtores do mundo. Os maiores. E em qualidade? Também. Também. Olha, o ano de 2020, em plena crise, Covid, a safra brasileira bateu o recorde, 62 milhões de sacas de café. Sabe quanto isso representa de consumo mundial? Quase 50%. Nossa. Nós somos o celeiro do mundo. Nós temos cafés para quem quiser, de todos os tipos. Então, além de sermos os maiores produtores, nós somos também os maiores em qualidade. O que ainda a gente é muito ruim? As nossas políticas de incentivo e de marketing no exterior, as nossas políticas são péssimas. A gente, muitas vezes, um café excelente é vendido com preço de commodity, porque não tem ninguém lá fora para bater e falar, esse café não. Dá para elevar esse preço. Tem que elevar esse preço. Onde é que entra os italianos aí que não tem um pé de café e tem uma fama exatamente que os melhores cafés italianos? Mas eles têm um mérito, eles têm um mérito. Os italianos... Não tem um pé de café na Itália, eles têm a fama, olha, quer tomar um belo expresso, tem que ser italiano. Verdade. Vou dizer mais. Como é que entra isso aí? Tá. E a Alemanha, que não tem um pé de café e é o maior exportador de café do mundo? Me explica. Olha isso. Como explica isso, né? Explica isso para nós. O italiano e o alemão, deixa eu entender aí. Vamos o pessoal, nossos amigos entenderem aí. O alemão e o italiano. A Alemanha, ela não era consumidora de muito café, mas eles descobriram uma forma incrível, que a gente está falando aqui, se eu puder falar, a Melita, no Brasil, ela praticamente se explodiu e descobriu que fazia no café de qualidade, comprava o nosso café para ir para fora, né? Começa por aí. Depois, como que a gente pode falar da Itália, que ajudou muito, tá? A Itália, a gente fala de Illy Café. O Ernesto Illy, ele foi um cara que foi muito visionário na Europa inteira, até que é uma marca incrível até hoje, né? Mas ele tinha obrigação de ter um café de qualidade, porque ele veio aqui, foi descobrir os produtores, fez um prêmio chamado Prêmio Illy de qualidade, investiu um pouco em técnicos para acompanhar, e nós, brasileiros, a gente tem uma facilidade para aprender, concorda? A gente tem uma facilidade para aprender, a gente tem uma boa vontade de fazer as coisas, que aí encantou ele. E aí ele foi pagando um plus para alguns pequenos produtores para fazer lotes diferenciados para ele. A gente está falando da década de 60, de 70. E aí ele criou a marca Illy, o café Illy tem 80% do nosso café, mas ninguém contava. 80% do Illy é muita coisa. Nosso café. É praticamente tudo. Né? E agora o que que todo mundo tem que saber, porque é uma questão dele de estratégia de negócio. Esse café saía daqui a R$5, digamos, o quilo, e voltava, gente, para gente a 120, a 130 o quilo. Então, assim, parabéns para o Illy, que soube fazer isso, e a gente não vendia, né? O pequeno produtor, ele simplesmente entregava, que já era para ele um bom negócio, mas não era excelência, ele não conseguia agregar valor no produto dele. Então, o que o italiano tem? São dois momentos. Tem o Illy Café, muito responsável para divulgar como marca de café de qualidade, tá? E tem... lá dentro, na Itália, tinha pequenas regiões que eles começaram a desenvolver máquinas
para fazer café. Então, o italiano é o responsável de ter criado as máquinas de café expresso. Então, é importante isso. E eles foram, na verdade, se exportando para o mundo inteiro. Quando as pessoas descobriram que era bacana tomar café expresso, a Itália fez um marketing incrível e foi vendendo máquina. E máquinas carésimas, e máquinas que custam o preço de um carro. E um carro, entendeu? Não é popular, não, de classe média para cima. Então, eles ficaram muito famosos com isso, e aí a nomenclatura ficou muito importante. Ristretto, cappuccino, né? Café curto, lungo, tudo isso veio, a gente foi incorporando na cultura do café em função da Itália. Ô, Gelma, agora diz uma coisa, nesses 18 anos aí de história, você acha que o brasileiro já aprendeu a apreciar agora um bom cafezinho? Olha, você acha que já se formou, ele já está com paladar atualmente? Esse trabalho de formiguinha é formiguinha mesmo. Por quê? Uma coisa que ajudou muito, a imprensa ajudou muito, sempre tem ajudado muito, né? Eu acho o seguinte, a gente teve 5 anos, de 2003 até 2008, eu tive muita dificuldade. Por quê? E tanto é que nesse período, na minha cabeça veio assim, ok, eu já tenho excelente café, ok, eu já tenho uma boutique de cafés. Cadê o cliente? O cliente entra, mas ele entra muito devagar. Ele entra, mas ele entra devagar. Ele não tá. Eu tenho que explicar, e até hoje é uma coisa que tem que ser feita ainda, características, por que esse café é diferente, por que ele tem crema, por que tem mais acidez, enfim. E só que é um trabalho de mas nessa multidão chamada Brasil, é muito pouco, né? Mas aí o que veio na minha cabeça? Precisamos formar pessoas para vir trabalhar, inclusive, no setor e formar formador de opinião, para me ajudar a divulgar. E aí foi quando a gente criou campeonatos, a gente glamorizou a história do café. Eu trouxe campeonatos para o Brasil de barista, de latte art, ajudei a fundar uma associação de cafés e baristas, a gente criou premiações, para trazer esse novo universo mais perto. Eu precisava de gente de gastronomia, eu precisava de gente de hospedagem, de hotelaria, que quisesse entrar nesse setor. Porque eu queria, né, um profissional diferenciado para poder trabalhar com esse novo público. O público que existia. Aí você fala paladar. Aí demorou um pouco, mas quem provou não voltou mais para o café tradicional. Viu que era bom, né? E aí ele começou também a ficar exigente. Você começa a ensinar e a pessoa não volta mais. Gelma, falando em crescimento, nesses tempos de pandemia, nós percebemos que teve um crescimento extraordinário na venda de vinhos, as pessoas online, em casa, né? E tudo mais e tal. Como é que foi o crescimento dos cafés, de máquinas e tudo mais, nesse período, das pessoas em casa, as pessoas realmente buscando um conforto melhor, uns prazeres melhor? Como é que foi o crescimento do café nesse período grande de quarentena que nós passamos em 2020? Assim, o crescimento foi muito grande. Por exemplo, a venda de e-commerce, ela praticamente estourou, em geral, 200% a mais do que era antes, tá? De cafés. Tem que falar uma coisa que é o seguinte, não existiam muitos players e a maioria que trabalha com cafés especiais não estava no e-commerce, não estava no virtual. Até porque é um produto que você precisa explicar um pouco melhor, né? Precisa ter um encantamento, precisa ter a experience, viver a experiência. O sensorial é muito importante, né? O sensorial. Se você, olha, volta a um pouquinho o que eu estava falando antes. Se você não conhece, se você não tem informação, se você não experimentou, por que eu vou comprar direto na internet? Eu preciso viver o experimento. Né? Então, é por isso que muitas empresas nem investiam no digital, no virtual, no e-commerce. E exatamente por isso, porque talvez a venda fosse muito baixa e não tinha tanto retorno. Agora, todo mundo teve que sair correndo e fazer virtual, né? Claro, para abrir mais uma porta de venda. Viu-se um crescimento estrondoso, Norberto, mas muito legal. Além do café, as pessoas começaram a perguntar, como eu faço esse café de qualidade? Como eu faço? Certo. Esse que é o segredo. Qual o segredo para fazer um bom cafezinho, Gelma? A minha primeira resposta é, depende. Temperatura de água. Depende da temperatura. Primeiro depende da água. 95% do seu café é água.
95% de uma xícara de café é água. E como que tem que ser água? Se você investe no café de qualidade, mas não se preocupa com a água que você vai fazer esse café, já começou errado. Então, assim, primeiro, a água, primeiro, não ser uma água tão alcalina, não ser uma... Na verdade, o ideal é que fosse um pH meio neutro, entendeu? Para você não atrapalhar tanto. Primeiro é o seguinte, nada da água de torneira, porque a qualidade da água do Brasil é péssima, né? Então, eles precisam colocar um monte de química lá naquela água para tratar. Uma água filtrada já é melhor, e se você puder ter uma água mineral, melhor ainda. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Né? É mais rápido abrir a torneira e sair um fluxo maior de água. Mas investiu no café, investe na água. Então, primeiro é água. Primeiro, uma água de excelente qualidade. Segundo, você não precisa ferver essa água dependendo de onde você está. Se você geralmente, né, Paulo, a gente deixa ferver, né? Não pode, porque assim, as pessoas falam, mas ferver ou não ferver? Olha, depende também onde você está. Se você está no nível do mar, tipo em Santos, Guarujá, ela vai ferver numa temperatura X. Aqui em São Paulo vai ferver a 100 graus. Então, depende, né, no nível que você está. Então, para não gerar dúvidas, eu sempre falo o seguinte, começou a borbulhar, abaixa o fogo. Ok. A água quente pelando para mim, na hora que eu estou fazendo o café, só é importante para eu escaldar os equipamentos e o coador que eu vou usar esse café, que eu vou passar essa é uma etapa importante, né? Escaldar o coador, o filtro, né? Gente, o filtro é feito de papel, celulose, árvore, tem gosto. Vamos tirar o gosto do filtro, do papel. Eu faço testes com coando água pura em 3 filtros de papéis diferentes, depois você não consegue nem beber, e sai amarelo a água. Uau. Então, é importante, não é só o filtro, o papel não é branco. O papel, ele sofre um processo químico, o filtro para ficar branco. Começa por aí. Interessante. Então, você tem que, inclusive, limpar aquilo ali, para você ficar com o paladar, de novo. Café de qualidade merece cuidado e merece uma água de qualidade e cuidado na hora do preparo. Então, eu escaldei. A garrafa térmica, a xícara também tem que estar quentinha. E na hora que eu for passar esse café, por que eu não preciso dessa água fervendo, pelando? Porque café de qualidade, o café especial, ele é mais sensível. Ele já é mais sensível. E como eu não faço uma torra extra forte, porque ele não tem defeitos e eu não preciso deixar ele muito torrado, se eu jogo uma água muito quente, com uma temperatura muito elevada, eu queimo tudo de bom que está nesse café. Entendeu? Eu queimo, eu tiro, eu vou perder a doçura. E aí ele acaba ficando amargo, né? Porque queima. Aí vai ficar meio xoxo também, vai ficar meio assim. Então, tudo depende de temperatura. Outra coisa, eu não posso jogar água de uma vez só. Eu tenho que controlar o fluxo dessa água que eu estou colocando. Eu tenho que fazer etapas de extração. Gente, é muito bacana. Desde que a pessoa aprenda. Esse café estando pronto, como é que você adoça? Você põe açúcar, adoçante ou não põe nada? Depende. Café de qualidade... Não precisa, nada. Porque ele tem doçura natural, né? Ele tem doçura. Agora, eu não sou muito purista. Se você está acostumado com muito açúcar a vida inteira, e nós brasileiros somos muito acostumados com açúcar, né? É sobremesa, é a mamadeira, é o pirulito, é o chocolate depois do almoço. Então, precisa você ir acostumando o seu paladar. Porque é bom você não mascarar. Quando você coloca açúcar, adoçante, você mascara. E no mascarar, você esquece a bebida original. Então, se é bom e eu quero conhecer, se eu estou com um rótulo dizendo café que tem notas de amêndoas, uau, eu quero descobrir essas notas de amêndoas. Por que eu vou colocar açúcar? Eu vou perder, eu vou misturar. Então, se é de qualidade, não adoça, ou pelo menos comece a adoçar menos para você começar a identificar as características desse café e até mesmo para você falar, gosto, não gosto. Como é que você vê a chegada desses gigantes, como Nespresso, como Três Corações, nas cápsulas de café? Isso foi muito positivo para o crescimento, para o consumo e tudo mais. Como é que você vê esses dois gigantes aí, que são os maiores do setor, né, e a chegada e o aumento, né, do consumo de café em função das máquinas e das cápsulas que foram colocadas no mercado?
Olha, primeiro, um grande mérito foi Nespresso, né? Nespresso realmente, ela glamourizou a história de tomar café em monodose. Então, primeiro, é Nespresso realmente. Não estou falando mérito de qualidade de café, estou falando de divulgação, de trazer realmente essa coisa, de você abrir uma caixinha e oferecer um café em monodose, né? E manter sempre, você conseguir entregar realmente o mesmo produto, isso é muito interessante. E aí entra a indústria, né? Você está falando de qualidade e uma coisa praticidade. Então, antigamente, muito recente, tá? Estou falando de 3, 4 anos para cá, a cápsula era só vista como praticidade. As pessoas gostavam de cápsula por ser prático, tá? Não estou falando nem de qualidade que estava lá dentro. Dos anos para cá, de 3, 4 anos para cá, a gente começou a ter na cápsula qualidade também. Porque a gente começou a entrar, eu comecei a entrar para fazer, um outro começou a fazer, a Três Corações percebeu que é um bom mercado e entrou pesado nisso, a própria, outros grandes grupos também estão fazendo. O que eu enxergo nisso? Eu enxergo que você tem não só a praticidade, como também a qualidade, e que você amplia muito o universo, chama atenção para isso. Porque os grandes players têm dinheiro e tem departamentos para fazer divulgação. Isso é ótimo, né? Sim, e sim. consegue trazer mais gente para tomar café. Então, cresce mais o mercado. Isso é ótimo, isso é bom. E te dá a opção de escolha, né? Você não tem mais hoje só 2 na gôndola, você tem 10. Você entra na internet, você já compra. Você tem máquinas diferentes. Agora, eu gosto de falar uma coisa. Cápsula, as pessoas acham que cápsula de café é um expresso e às vezes cobram do outro lado o mesmo expresso que se toma numa cafeteria. Não é. Cápsula, para mim, é apenas mais um método de fazer café. Lembra um expresso. Porque a gente está falando de pressão bar e de quantidade de pó muito diferente. Entende o que eu estou falando? Então, Sim. assim, não é um café expresso. É um café, o método de cápsula é um método de fazer café, que parece um expresso. Não, eu queria perguntar para você, Gelma, que você falou no começo, que um bom café, dá para identificar quando um café é bom, quando a gente deixa esfriar. Se conseguir tomar ele frio, que ele é bom. Agora tem a moda do café gelado, né? Que hoje em dia que já conquistou aí os brasileiros. Isso é totalmente, né, diferente de um café frio e de um café gelado. Tá com limão esse, inclusive, né? Exatamente. O que é o café gelado, o ice coffee? Como que é o seu preparo? Quais as características? Então, na verdade, assim, existe um café gelado para nós, ainda é muito recente, tá? Já é muito, muito consumido na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Eles tomam muito café. Que, na verdade, eles chamam de cold brew. O cold brew, na verdade, é um café que foi feita uma extração, e essa extração é lenta, pode ser de 18 horas, de 24 horas. Nossa. Ele fica lá, ele vai ser uma extração, e depois você adapta esse café ou para uma garrafa, ou botela ela, enfim, vira um produto. Isso é chamado cold brew. O café extração gelada, que o que o brasileiro mais gosta, tá? Que a gente está aprendendo, ensinando o brasileiro a tomar, você fazer uma extração de filtrado em cima de gelo e em cima de limão, que quem quiser o limão, não. E você extrai o café mesmo, fazendo como se fosse um coado em cima de gelo. Em cima da pedra do gelo. Isso. E aí, automaticamente, você está com um café fresco, gelado, com uma extração imediata, tá? Ele não e esse choque térmico... Esse choque térmico deve criar uma reação diferente no sabor. Sim, se um café ele vem de altas altitudes, tipo Chapada Diamantina, que ele tem mais de 1.500 metros de altitude e tal, ele é um café que ele vai sair um floral muito grande na hora que você está fazendo a extração. E aí ele é muito cítrico, a acidez é muito cítrica. Então, quando dá essa gelada, ele vai, na verdade, ajudar a harmonizar mais. Então, a gente gosta de colocar uns etes, né? Essas raspinhas de limão ou de laranja-lima, enfim. Para quê? Para ressaltar mais. Agora, pode tomar sozinho. Isso está virando... Olha, hoje, eu me lembro de 5 anos atrás, eu não fazia por dia, talvez numa loja que tivesse mais movimento, 2 cafés gelados. Independendo se é de verão ou inverno. Hoje, acho que já está praticamente...
30%, 40% dos cafés servidos já é o café gelado. E os drinks? Você desenvolveu um drink com gin, né? Gin e café. É muito legal. Fácil harmonizar o café com bebida alcoólica? Com os destilados, sim. Não é difícil. Principalmente para fazer ele gelado, tá? Porque um vai quebrar. Você ajuda a quebrar um pouco. E o café, na hora que ele mistura com o gelo e tudo mais, ele não tem tanto corpo mais para segurar. Então, ele vira muito licoroso. Ele fica líquido, na verdade. Né? Ele perde todo aquele crema. Isso é mais fácil. O gin bossa, essa bebida que eu desenvolvi, é muito bacana, mas também é uma leitura do gin com tônica. Eu passo gin, tônica e coloco o meu café, o meu blend que mais combina com ele, que é o do Cerrado, que tem essa coisa meio de especiarias na própria planta, na bebida, e a gente blenda. Fica maravilhoso, tá? É uma versão do gin com tônica. Agora, o que mais me deu trabalho de fazer e o que eu mais gosto de tomar, Norberto, no dia que você te encontrar, Sibeli também, eu vou fazer para vocês. Chama Noturno. Esse café. Que é o noturno? Como se fosse noturno de valsa, de música. O noturno é uma bebida que eu queria muito misturar vinho com café, mas nunca dava certo, porque vinagra tudo, porque é muita fermentação, né? Tem muita fermentação, não tem jeito. Vinho é uva fermentada. E aí eu descobri que com vinho do Porto dava certo, porque ele é licoroso. Olha, café com vinho do Porto. Olha, é a bebida que é incrível, é aveludada, vocês têm que experimentar. Chama Noturno, eu consegui harmonizar o vinho do Porto com licor amaretto, para dar uma quebrada, e com café, com o nosso café, com o expresso, e a gente coloca um pouco de leite condensado para segurar um pouco e para linkar os ingredientes. E canela. Nossa, deve ficar muito bom. Maravilhoso. Mas já tá na tua carta? Já tá nas lojas e tudo. Sim. Mudando um pouquinho para a gente realmente conhecer o lado de empresária da Djalma Franco, tá? O ano de 2020, né? Como é que você conviveu com pandemia, com períodos de quarentena, com fechamentos de mercado? Você fechou alguma loja? Como é que foi a dureza que você sobreviveu em 2020? E quais são os teus planos agora para 2021? Novas lojas, o que você está imaginando para 2021 e no processo de crescimento e também no processo de as vacinas chegando e realmente vai mudar todo o cenário brasileiro e mundial. Como é que foi 2020 para você, a dureza? A gente tinha, até março, estava numa velocidade de cruzeiro, né? Incrível, assim, a gente estava vindo num crescimento fantástico e com planos de expansão, inclusive para fora do Brasil, em 2020, já estava praticamente com um pezinho na Europa, e aí acontece tudo que aconteceu. A primeira coisa que eu preciso contar para vocês, e eu tenho falado muito isso em palestras que eu tenho dado e conversado bastante com empresários, é o seguinte, a primeira coisa que me aconteceu foi o impacto para todo mundo, e fecha a loja, e vem e não sabe quanto tempo vai durar. A única coisa que eu tinha certeza é que ia demorar. Eu tinha certeza que ia demorar, não era uma coisa de 15 dias, de 20 dias. E a segunda coisa que eu tinha certeza é que o governo não ia me ajudar. Que governo ia me ajudar? Eu só tinha duas certezas. Que ia demorar. Péssima certeza, péssima que ia demorar e que o governo não ia me ajudar. Então, a pandemia em São Paulo começou dia 16 de março. Eu me lembro que no dia 18 de março, dia 16 de março começou a pandemia, foi decretado, no dia 18 de março, eu demiti 90% da minha equipe, porque eu sabia que ia demorar. E olha, se eu não tivesse feito isso, foi drástico, foi dramático, mas se eu não tivesse feito isso, eu não estaria talvez nem aqui agora conversando com vocês, porque foi atitude que na época até necessária, né? Eu faço parte de vários grupos de trabalho, de grupos de WhatsApp de empreendedores e tal, e eles falavam para mim, pelo amor de Deus, não faz isso, vai melhorar, o governo vai ajudar, daqui a 15 dias volta, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Eu tinha certeza que ia demorar. Eu sabia que era mais de 60. Eu não sei, essa coisa do feeling, né? Você não conseguiu desses planos do governo, de Pronamp, de Sebrae e tudo mais? Você não conseguiu absolutamente nada? Levantar não, assim, eu já sou... Teu capital de giro?
Nada. Não. Eu não sou simples, não sou pequena empresa, eu já estava de média, né, para cima, numa empresa um pouquinho maior. A gente a gente já estava com 8 unidades, um faturamento muito interessante. O que acontece? Nada, não veio nada. E olha que a gente é uma empresa super sadia, saudável, na época de não ter embargo nenhum, e não tinha crédito, linha de crédito nenhum. Eu ficava pensando, se não tem para mim, vai ter para quem? É complicado. Então, se eu não, a minha atitude foi, eu sou muito pragmático em algumas coisas, na empresa, no lado profissional, mais ainda, vai doer, corta na carne, mas corta, resolve logo e vão pensando no next, como é que vamos viver a partir de agora. Mas Então, quantas lojas você fechou depois de mandar 90%? eu fechei. Na verdade, eu mandei 90% da minha equipe embora. No primeiro momento, todas fechadas pela lei, pelo decreto. Quando começou a voltar, na verdade, a primeira que eu tive que fechar, não fui eu que fechei. Foi o prédio que eu estava que fechou, que foi a Casa do Saber, né? Um ícone de cultura em São Paulo e tudo mais. E ela acabou. Eles falaram, Djalma, a gente não vai continuar. Encerrou, vamos entregar tudo, porque vamos tudo para o digital. Então, eu estava lá, parceira deles durante 15 anos, né? Não era 5, 2, era muito tempo. As minhas parcerias são de longo prazo, e aí, ok. Então, infelizmente, chora, retira tudo e vão pensar como é que vamos viver depois. A segunda foi que eu estava dentro de um banco, e esse banco é um banco totalmente voltado para o digital, descobriram que o mercado deles não precisava daquela estrutura toda e foram para um lugar muito menor. Muito mais, não precisava mais de uma sede tão grande, né? Descobriram que eles podem trabalhar de home office, mesmo que depois que volte, eles foram para um prédio menor e aí não cabia mais. E a terceira eu fechei por liberalidade minha, que era dentro do shopping, que eu achava que não tinha mais o meu conceito, que esse shopping perdeu muito de marcas de qualidade, e eu não quis mais ficar lá. Então, foi uma decisão minha. Pelo shopping, eles fariam qualquer coisa para eu continuar lá. Mas foi uma decisão minha, porque eu não queria mais ficar lá. E fechamos essas 3, a minha intenção era não fechar nenhuma mais, né? E o Museu do Café em Santos, como é que você suspendeu todos os cruzeiros, os turistas desapareceram? Como é que você ficou com a tua cafeteria dentro do museu? Outro desafio, conta para nós aí. Não é só os cruzeiros, né? Meus principais clientes do museu, terceira idade, excursão de terceira idade e escola. Escola. É verdade. Uau! Você faz o quê? Não fechou. Você não, ficou fechamos. Não, fechou. Na pandemia, sim, o período inteiro. Inclusive, agora, no Natal para o Ano Novo, o governador Dória mandou fechar de novo. Eu fiquei 10 dias com loja fechada. Sim, uma coisa surreal, porque eu já estou de novo com todos os funcionários com CLT integral, com tudo mais, enfim. Então, o museu, gente, é um ícone. O museu é algo incrível, vem gente do mundo inteiro. 2021, o que você está imaginando? 2021, os projetos novos. Estou sabendo que tem muita coisa nova aí que vai realmente impactar aí nos teus negócios. Conta para nós aí, para a gente finalizar esse papo gostoso. Se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, muito, primeiro que nessa loucura toda de fecha tudo em 8 lojas, imagina a quantidade de mercadoria voltando, né? E eu ainda fui ajudar vários outros comerciantes do setor de café, como eles iam resolver o problema deles fiscal, contábil, é incrível. Eu acho que eu ainda tenho esse dom. Além disso, eu ainda quero ajudar os outros, que são meio que concorrentes também, mas eu não vejo como concorrentes, eu vejo como player do mercado, que eles ficarem bem, tá bom também. O mercado tem que ficar bom, né? E aí, uma coisa que, lógico, eu também tive que entrar no e-commerce, né? Nesses marketplaces, iFood, Rappi, e o que eu descobri? O produto comum meu não vendia, não aparecia venda. Quando a gente começou a colocar os produtos mais premium, que é as caixas de cafés premiados, os microlotes, os presentes que as pessoas compram, os métodos de preparo, começou a vender. Ou seja, o meu ticket subiu muito. O ticket subiu muito. Não em quantidades, né, assim, que eram antes, mas o ticket subiu muito. Então, se teve uma coisa que essa pandemia, o mercado de e-commerce me ensinou nesse período, é que o consumidor me enxerga como prêmio. Isso é muito bom. Ele enxerga que a gente é diferenciado e ele paga mais por isso.
E isso foi assim, eu ganhei uma pesquisa de mercado incrível nesse período, e que me ajudou muito a tomar decisões agora, que é, a gente está abrindo como exclusividade no Shopping Cidade Jardim, uma boutique de cafés no Shopping Cidade Jardim. Já tem data de inauguração? Já é agora, a próxima semana. Final de janeiro, todo mundo já está super convidado, a gente está lá no Shopping Cidade Jardim, e também a gente está fazendo, na sequência, um corner num conceito inovador, que é num shopping novo, que a gente chama já de a Galeria Lafayette do Brasil, que é o shopping anexo ao Fazano, ali nos Jardins, que a gente está fazendo um corner lá para atender esse público tão diferenciado lá também. Tá e, aí. além disso, as cápsulas, e o barista está fazendo muito sucesso, as cápsulas de café, a gente aí ganhando prêmios, e todo mundo meio que super falando bem do conceito. Até porque eu sou a primeira a fazer cápsula autoral, né? Eu assino as cápsulas. E assino porque eu que torro, eu vou lá industrializar, e eu embalo, eu entrego. Então, isso, assim, realmente é um produto muito diferenciado. Gelma, só para ouvir a tua opinião, o Starbucks, esse fenômeno, esse gigante americano, qual é a tua opinião sobre realmente, né, esse mega negócio mundial? Né? Onde que foi realmente a grande sacada desses caras que ficaram, né, multimilionários, esse grupo todo? Eu não vou falar que é o café, tá? Não, eu vejo, café. Não, eu vejo Sim. duas coisas muito bacanas lá. Primeiro, que a sacada de pontos comerciais. Pontos comerciais, tá? Eles estão sempre assim, qualquer lugar que você vai, ou alguém está oferecendo o melhor ponto para eles, ou eles realmente tiveram o feeling de pegar pontos. Raramente, tirando crise, você vê uma Starbucks fechando. Raramente, é muito raro. Geralmente eles acertam muito. Não é que eles acertam, eles têm muita gente por trás, ou oferecendo excelente ponto para eles, ou eles realmente com muita pesquisa de mercado e feeling, e vai lá e vai montar. Então, pontos comerciais que valem muito mais do que a marca que está ali agora, naquele exato momento. O segundo é trazer a ideia do Dirty Home. É você estar num lugar que te acolhe, com Wi-Fi na época, com espaço para você sentar, ninguém vai ficar te cobrando nada, você pode ficar lá 2 horas, 3 horas com um copão de café filtrado o tempo inteiro. E isso é um pouco meio que foi criando um conceito, porque você não vê as pessoas elogiando o café da Starbucks, você vê as pessoas falando muito e marcando presença nos reuniões, espaços, né? Nos espaços da Starbucks. Então é um outro negócio extremamente interessante, tem nicho. E outra coisa, eles são os maiores vendedores no setor de cafés de leite. Eles vendem muito aqueles frappuccinos, aqueles cafés gelados. Sim. Então, eu acho que, além disso, também ajuda a trazer essa nova geração, essa molecada, essa garotada atenada que está sempre todo no digital. Eles vão lá, eles marcam encontro lá, eles vão para lá. Que é bom para mim, que é bom para as famílias, porque ao invés de estar saindo para ir para um bar para beber, está indo para ir tomar um café. E me ajuda muito, porque está me ajudando a trazer um novo cliente depois. Eles vão acostumando lá, depois eu trago eles para cá, para entender o que é café de qualidade. Então, eu acho que é super bem-vindo. Eu vou te contar outra curiosidade. Hoje eu estou contando tudo para vocês, tá vendo? Quando a Starbucks entrou no Brasil, o primeiro lugar que eles entraram, gente, tinha tanto lugar para eles abrirem. Eles foram abrir exatamente no Shopping Morumbi, debaixo do meu nariz. Era a minha terceira loja. E estava suada no Morumbi, porque ninguém entendia que era café especial, que não sei o quê. E era muito doloroso trabalhar, né? Praticamente era para pagar a conta. E aí, aquilo tudo na mídia, Starbucks chegando no Brasil. Quando eu leio, vai abrir aqui. Não acabou. Aí, porque onde ela entrava, ela era muito predadora. Ela entrou no Chile, lá em Santiago, ela quebrou uma rede de cafeterias que estava lá. Porque todo mundo vai para a Starbucks. Ela entrou no México, foi uma loucura, entendeu? Os pequenos, assim, os pequenos iam fechando, e quem era uma pequena rede de 4, de 5, de 10 lojas, também ou vendeu para ela ou fechou. E ela era muito predadora. E era a força da marca, a força do negócio, e o brasileiro, porque veio de fora, porque é Starbucks, porque é importada, enfim. Ok. Quando abriu, confesso, a primeira semana, eu ia toda hora, era uma fila.
o povo na fila da loja deles, saindo com aquele copo na mão. E a minha loja caiu 30%, 40% de movimento. Mas eu não fiquei triste, sabia? Eu fiquei revoltada de ver o povo naquela fila. Mas eu tinha certeza que meu movimento ia voltar. Eu tinha certeza. E voltou. Não só voltou, como cresceu. Porque as pessoas voltando falando que era diferente. E são experiências diferentes, né? Então, tem mais. Ela não só abriu uma, gente, ela abriu 2 no Shopping Morumbi. Uau! As 2 primeiras lojas da Starbucks do Brasil foi debaixo do meu nariz. Tinha tanto lugar para abrir, né? A Paulista, sei lá, outros shoppings, foi abrir 2. Tá. Então, isso para mim me ajudou a me fortalecer. Eu sou pequenininha, era pequena, era muitos anos, a gente está falando de 2008, por aí, 2009, mais ou menos isso. Gente, ok. Então, assim, o mercado, eu sempre acho que o mercado tem espaço para todo mundo, desde que você saiba se reinventar, sabe se inovar, né? Se você perguntar para mim o que eu fiz de diferente nesse período todo de pandemia, eu não fiz nada de diferente. Eu continuei fazendo tudo que eu já fazia. E sempre atenada para ver coisas novas, claro. Mas eu sou muito vanguarda, eu sempre estou buscando coisas novas dentro daquilo que eu já faço. Porque assim, não dá para inventar a roda. Não é para inventar a roda, é para melhorar o que você já faz. Para melhorar. E aí descobrir oportunidades, né? São oportunidades que você vai buscando. Djalma Franco, essa empreendedora de sucesso, está aí com grandes projetos para 2021, está falando aqui para os nossos amigos da GoWare. Tá? Djalma, obrigado pela entrevista, é nossa colunista de café na GoWare Lifestyle, a gente está muito feliz em tê-la como colunista e obrigado pela entrevista e vamos juntos e torcer para a vacina chegar logo e para a gente realmente voltar àquela alegria de viver, é o que todo mundo está buscando com muita saúde. Obrigado, Djalma. Sim, obrigada a vocês. Obrigada, Djalma. Obrigado por tudo e a gente estamos juntos. Tchau. Obrigada a vocês pela oportunidade e obrigado muito mais para a gente poder contar dessa paixão enorme que é Café Especial. Valeu, beijo, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Stand and be kind and don't be ashamed to cry. You gotta be man, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta stay together. All I know, love will save the day. 3 Corações, o café de quem ama café. GoWare, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goware.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoWare. Positiva como sempre, relevante como nunca.